Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, abra comigo. Em Romanos capítulo 8. Hoje nós vamos participar da ceia, que nós mudamos a ceia em função do feriado para este domingo. E nós vamos ainda encerrar com a ceia do Senhor nesta reunião. Romanos capítulo 8, versículo 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e ele pede de acordo com a vontade de Deus. Veja que interessante isso. O apóstolo Paulo está dando uma dica aqui, dizendo que o Espírito Santo é como que um intérprete das nossas orações. Muitas vezes nós não sabemos orar direito, diz a Bíblia, né? Não sabemos orar. Mas quando nós oramos com o Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo, ele interpreta as nossas orações. Ele intercede por nós diante do Pai. Com palavras, na outra expressão diz, na outra versão diz, com gemidos inexprimíveis, ou seja, palavras que não dá para explicar. E ele então, ele pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Vou ler de novo. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, e ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Espírito Santo de Deus, se tu és capaz de interpretar as nossas orações diante do Pai, tu és capaz também de interpretar esta pregação da tua palavra, para que não sejam as minhas palavras, para que não sejam as minhas orientações, mas que sejam as tuas orientações de acordo com a tua palavra para o coração de cada um que está aqui presente e de cada um que está vendo este culto pela internet ou vai assistir essa mensagem em algum momento, que tu faças essa interpretação daquilo que eu sou incapaz de fazer. E que a tua palavra hoje à tarde traga luz, traga direção, traga alegria ao nosso coração. E traga, depois de nós ouvirmos a tua palavra, um desejo intenso de nos posicionarmos de acordo com a tua vontade para glorificarmos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou colocar duas imagens para você aí. Primeiro esta aí, que você está vendo. Queria que apagasse um pouquinho mais a luz.
Porque alguém já disse, os gurus da comunicação dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E eu queria fazer um teste de conhecimento com você. Está preparado? Não. É coisa difícil. Aqueles que vieram domingo passado, por favor, fiquem em silêncio agora. Quantos estavam aqui domingo passado? Bastante. Então vocês todos fiquem em silêncio. Quem não estava aqui é para quem não estava. É para quem faltou na aula da semana passada. Tá? O que esta imagem comunica para você? Quando você olha para aí, que você vê o que nesta imagem? Pode responder. Uma? Muito bem. E na próxima imagem, o que você vê? Não é? Eu vejo uma galera no Starbucks. Vejo uma galera no France Café. A primeira imagem, então, é uma igreja. Você que disse, não fui eu que estou dizendo, estou repetindo o que você falou. Primeira imagem, põe lá para mim, por favor, Lucas. Primeira imagem, então, aqui é uma igreja. E aqui, a segunda é o quê? O que é a igreja? O que é a igreja? Então, volta lá na primeira imagem. Então, isso aqui é você? Não? Você não falou que é a igreja? A segunda imagem. Aqui pode ser você. O que é a igreja? A primeira imagem ou a segunda? E por que você falou que era a primeira? Porque você está condicionado. Isso chama-se paradigma. É modelo mental, é mente formatada. Aliás, esse assunto de paradigma é um assunto legal para a gente estudar uma horinha. O que a nossa mente for formatada com coisa errada. Vou dar só um exemplo para você. Na minha infância, o pessoal falava assim no interior. Eu sou caipira do interior de São Paulo, lá de Assis. E lá tinha um mito que dizia o seguinte: não come manga e toma leite, que senão você morre. Quantos já ouviram isso? Leite com manga mata. É verdade ou é mito? Isso forma um paradigma. As pessoas ficam, não toma leite com manga, não toma leite com manga. Não. Meus irmãos, eu estou insistindo nisto dentro da comunidade da graça. Porque eu estou assustado em perceber que ainda a visão da igreja não está claro para nós. Nós achamos que a igreja é um prédio. Nós não entendemos ainda claramente que a igreja é um corpo, é uma família. Então eu vou insistir nesse ponto hoje, em falar, aproveitando que é ceia, que a igreja é a família de Deus nesta terra. Foi por isto que nós escrevemos a nossa visão, dizendo do que queremos ser. O pastor Bill Hybels, eu vou citar 2 frases dele aqui hoje. Ele é um cara muito influente no mundo todo. Ele tem uma igreja gigante em Chicago, chamada Willow Creek. Ele diz o seguinte, que a visão é uma imagem do futuro que produz paixão nas pessoas. Uma imagem do futuro, porque a visão aponta para o futuro. Por isso que nós escrevemos a nossa visão como uma coisa ousada e comprometedora. Qual é a nossa visão mesmo? Boa tarde, graça e paz, feliz ano novo, o ano começou. Cutuca o seu irmão e fala, feliz ano novo, o carnaval acabou, o ano começou, bora lá, vamos.
Como diria o argentino, vamos, vamos, vamos. Vamos lá, uma igreja? O que mais? Essa visão é comprometedora, meus amados. Ela aponta para o nosso sonho, para o nosso desejo, aliás, o sonho de Deus para a igreja. Para nós, igreja, comunidade da graça. Uma igreja família, que vive o amor de Cristo, com o objetivo de alcançar o próximo e formar discípulos. Então a igreja é a família de Deus, e nós vamos ver esta expressão, Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 12, 48 ao 50, chegaram para ele e falaram assim, olha, a tua mãe e a tua irmã estão aí fora, elas estão procurando você. Ele perguntou, estendendo a mão para os seus discípulos, aqui estão minha irmã e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Então ele está se referindo à igreja que ele estava plantando, que não é a minha família consanguínea. Ele está quebrando um paradigma aí já. Ele está ampliando. Jesus, nessas palavras, está mostrando o propósito pelo qual ele veio, de formar a família, estabelecer a família de Deus nesta terra. Porque se todos os nascidos de Deus, os regenerados, aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, foram justificados, se tornam agora filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, nós temos um único Pai. Tendo um único Pai, nós temos um irmão mais velho, que é o herdeiro principal, que é Jesus. Então, por isso Jesus diz, nós somos todos irmãos. Portanto, a igreja é a família de Deus. Caminhando um pouquinho mais, e eu quero mostrar de forma muito objetiva e simples uma verdade que nós exploramos pouco aqui. E eu pretendo este ano, com a graça de Deus, tocar nesse ponto várias vezes, porque isto define muita coisa e traz muita clareza sobre como é que funciona a família de Deus, baseado em como funciona a nossa família. Numa família tem 3 níveis de maturidade. 1 João capítulo 2, versículo 12 ao 14. Abra lá comigo, por favor. 1 João capítulo 2, versículo 12 até o 14. O apóstolo João escrevendo, ele diz assim, filhinhos, versículo 12. Presta atenção nos 3 níveis, vê se você descobre aí os 3 níveis de maturidade que existe na família. Ele escreve dizendo, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do meu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tende vencido o maligno. Quais são os 3 níveis de maturidade que tem nesse texto? Primeiro que fala ali, filhinhos, pais e os jovens, ou filhinhos, jovens e pais, para ficar na ordem. Então vamos ver aí uma imagem para ilustrar para você. A Bíblia está dizendo que numa família, na família de Deus, assim como na família natural, tem os 3 níveis. E em um dado momento, nós passamos de uma fase para outra.
tem o nível dos filhinhos. O que os filhinhos sabem segundo as escrituras aqui? O que conhecimento os filhinhos, aqueles que nascem na fé, têm? Qual é o conhecimento que eles têm? O que eles sabem? Eles sabem que eles têm um pai e que eles foram perdoados. Eles não sabem mais nada. Aliás, eles nem se preocupam com outras coisas. Os filhinhos, eles têm uma dependência. Tudo ele corre para o pai. Não é assim? Quando as crianças são pequenas em casa. Ele tem um pesadelo, ele levanta chorando e corre, abre a porta, pula no meio dos pais. Porque ele não sabe nada, ele não sabe se defender. São os filhinhos. Conhecem muito pouco. Não têm maturidade. Na igreja, todos nós, quando nascemos de novo, nós somos filhinhos. Nós não sabemos muita coisa. Nós ficamos encantados com o perdão de Deus. Coisa maravilhosa. Quando a gente tem aquela experiência, né, marcante. Aquele amor de Deus que vem e inunda o nosso coração. Você acha que você não vai ter problema na vida mais. Você fica encantado. Você fala, que maravilha. Começa a ver tudo colorido. Você não sabe, por exemplo, que você tem um inimigo. Que vive ao seu derredor, buscando uma oportunidade para destruir você. Você não sabe. E se alguém falar para você, você nem acredita, porque você está encantado com aquela beleza do amor de Deus, do perdão, que você nem leva muito a sério. São os filhinhos. Agora, os jovens, que é a próxima imagem, os jovens já são um pouco mais maduros, eles sabem um pouco mais. E aí João escreve, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. O jovem já sabe que ele tem um oponente. Ele já tomou algumas pauladas, ele falou, opa, espera um pouquinho, deixa eu ficar esperto aqui. Ele sabe que ele tem um inimigo. Ele já conhece algumas estratégias, alguns princípios da palavra, algumas armas espirituais para lutar contra esse inimigo. Voltando ao exemplo do pesadelo, não tem cabimento um jovem de 20 anos ter um pesadelo, sair correndo do seu quarto e pular no meio dos pais, gritando desesperado. Por quê? Ele tem um pesadelo, ele levanta, fala, em nome de Jesus, eu repreendo essa opressão maligna aqui, não aceito isto e tal, porque ele já sabe se defender. Ele já sabe lutar. Ele conhece a palavra de Deus está nele. Ele conhece as armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz, porque a nossa luta, as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O jovem já sabe. E o jovem, ele já é capaz de ajudar os filhinhos. Não é assim quando você tem um jovenzinho na sua casa, 16, 17 anos, 18, e você tem um outro filho de 3 anos, você precisa sair um dia inteiro. Você fala, cuida do seu irmão. Se ele tem um pouco mais de idade, já consegue dirigir, tem um carrinho e tal, olha, amanhã eu preciso que você leve o seu irmão para a escola, busque ele no horário certo, olha, chegando em casa, você deixar aqui a comida, você dá um jeito aqui, põe no micro-ondas e tal, dá a comida para ele, depois, olha, fala com ele que ele precisa fazer a lição, porque o jovem já é capaz de cuidar de outro. Você vai ver onde vai parar essa mensagem. Se prepara. Só estou botando bala no pente. E tem um outro nível. O outro nível são os pais. Os pais, o que eles sabem? Eles sabem muito mais. Eles conhecem aquele que é desde o princípio.
O pai sabe lutar as lutas. O pai sabe ser o provedor. O pai sabe responder. O pai já tem experiência. E o pai é pai por quê? Porque ele é pai. Porque os pais são pais. Por quê? Geraram filhos. Maurício, eu costumo dizer que o rapaz, ele só se torna homem mesmo. Não é depois que ele casa, é depois que ele gera filhos. Aí o cara sabe o que é ser homem mesmo. Ou pelo menos tem a oportunidade de saber. Porque enquanto o cara é jovem, tal, ele acha que ele é o cara. Ele casa, não, entendo tudo de mulher. Na primeira crise ele já viu que ele não... Onde que aperta o botão? Não tem, onde que ele aperta o botão errado, e não sabe lidar com a mulher. A mulher chora, ele não sabe por que chorou. Tem uma TPMzinha, ele não sabe como lidar com aquilo, fica louco. Ele só vai amadurecer mesmo quando gerar filhos. Quando tiver que acordar de madrugada, com o filho ardendo em febre, 39,5 de febre. 3 horas da manhã. Aí o cara começa a falar, bom, agora é comigo agora. Ele entra, que nem eu fiz uma vez com a Carla, que está aqui me ouvindo, morava aqui na Vila Matilde. 3 horas da manhã, não abaixava aquela febre. Eu tinha aprendido um macete no Hospital Adventista, que para baixar a febre, fica aqui de graça para você a consulta, né? A gente pensa que a criança está com febre, você põe cobertor nela, né? Não põe. Quando eu era menino, eu achava que era assim. Porque eu amadureci, descobri que não é assim mais, aprendi. Você tem que deixar ela quase sem roupa. E eu entrei debaixo do chuveiro, com a cara no colo, 3 horas da manhã, porque não passava a febre. E eu fui diminuindo a água, aquela água com misturador, para deixá-la mais fria o quanto ela podia suportar. E orando debaixo do chuveiro. Eu cansei de orar, eu comecei a cantar o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. E fui embora ali, era comigo o negócio. Eu era o pai. Eu tinha que resolver aquilo. Era minha filha. E Deus teve misericórdia e a febre baixou. Mas aí você sente as dores. Só um pai sabe quanto custa a energia de casa. Por isso que os filhos largam a luz acesa, ventilador ligado. Só o pai sabe. Pergunta a você, Deus quer que você chegue em que estágio? Vamos ver se você entendeu a mensagem. Qual estágio? Não vou incumpridar a mensagem, que senão confunde. Quanto mais objetivo for, mais fácil gravar. Que estágio você está? Não responda, pense. Vou parar a mensagem aqui. Acabei. Tem mais coisa a falar, mas são 7h05, nós temos ceia. Que estágio você está? Deus quer que todos nós cheguemos ao estágio de pai. Que estágio você está? Segunda pergunta, há quanto tempo você está nesse estágio? Não responda. Porque você pode falar assim, eu estou no estágio de filhinhos. Beleza. Quantos anos? Peraí, não sei se é 17 ou 18 anos que eu estou aqui já. Eu nem lembro quando eu batizei mais. Mas ainda eu sou filhinho, não sei cuidar de ninguém. Eu quero que cuide de mim, cuide de mim, cuide de mim. Você pode cuidar de mim? Eu vou lá no G100 para alguém cuidar de mim. Para orar por mim. Para botar chupetinha na minha boca. Deixar já o vão na cama para quando eu tiver pesadelo eu correr, pular no meio deles. Deus quer que você
todos nós cheguemos ao estágio de pais espirituais. Deus quer que você gere filhos para Ele. E assim perpetue a família de Deus na terra. Deus quer que você faça discípulos. Deus quer que você cumpra a missão. Deus quer que você produza frutos permanentes. Deus quer que você gere filhos para Ele. Enquanto isso não acontecer na nossa vida, nós não atingimos a maturidade. A maturidade só atinge quando você gera filhos. Aí você sabe o valor. Aí você lembra, e você se lembra de quanto trabalho você deu para chegar onde chegou. Aí você começa a valorizar as coisas. Assim como um jovem só amadurece quando ele tem filhos, que aí ele descobre o valor das coisas, de todas as coisas, aí ele fala, caramba, quer dizer que eu dei esse trabalho para o meu pai? Esse trabalho que meu filho está me dando agora, essa preocupação de eu não dormir, enquanto meus filhos não chegarem em casa, quer dizer que era assim que meu pai agia? Era isso que ele se preocupava? Agora eu estou entendendo. Amadureceu. Deus quer que todos nós amadureçamos. Imagine uma igreja repleta de filhinhos, o rolo que não é. Não é uma igreja, é um orfanato. É um berçário, uma creche. Ou uma igreja só de jovens, que ainda não geraram filhos, que acham que sabe tudo. Porque o jovem é assim, né? Tem resposta pronta para tudo. Por isso que nós precisamos, como pregou o Francis Chan aqui na volta da conferência, aliás não pregou, ele deu uma palavra profética aqui. Conselho você não ir no YouTube lá e olhar de novo, quando ele pregou aqui no domingo de manhã. Que ele começou dizendo, eu analisei essa igreja, Deus me mostrou essa igreja, e esta igreja é uma igreja forte, uma igreja que tem futuro, porque tem gerações conectadas aqui dentro. Meus irmãos, nós precisamos potencializar essa conexão. Nós precisamos conectar potencializar essas conexões que tem aqui dentro. Nós temos filhinhos, nós temos jovens, nós temos pais, falando espiritualmente. Nós precisamos linkar tudo isso, que nós seremos uma força maravilhosa. Só que não pode você continuar sendo filhinho a vida inteira. Eu preciso ser cuidado. Eu não estou sendo cuidado. Eu não estou sendo... Meu amigo. Essa dependência doentia das pessoas é uma doença. Porque o meu líder, porque o meu líder. Porque o pastor. Vamos crescer. Deus quer que nós cresçamos e chegamos toda a estatura da perfeita varonilidade em Cristo Jesus. E eu volto a repetir aqui o que eu já falei semana passada, a audiência rotativa, vou repetir mesmo. No dia 23, nós vamos mostrar um projeto aqui para levar todos, capacitar a todos para se desenvolverem na vida cristã. Cada vez está ficando mais claro para nós a visão e as ferramentas que Deus nos deu, os princípios que Deus nos deu para habilitar todos, capacitar todos desta comunidade a serem pais espirituais, a chegarem à maturidade. Se você quer saber disso, como é que vai funcionar, esteja aqui no dia 23. Vamos ficar em pé?